Oi, gente, meu nome é Gabriela. Hoje eu vou dar uma aula sobre suculentas e falar um pouquinho sobre a produção de mudas, sobre o tempo gasto e a precificação. Aqui nessas imagens nós temos um cacto e uma suculenta. Pouca gente sabe, mas cactos são suculentas, só que eles não desenvolvem folhinhas, como podemos observar nessa imagem aqui. O que difere os cactos das suculentas? Bom, suculentas são plantas que retêm muito líquido, são típicas do continente africano e, por reterem bastante água, atualmente têm sido bastante utilizadas em decorações, pois necessitam de menos água e são bem mais resistentes. E o que difere as suculentas dos cactos? As suculentas possuem folhas gordinhas e é onde armazenam a maior parte de sua água. Já os cactos possuem espinhos em seu caule. Existem mais de 12.000 espécies de suculentas. Nas próximas imagens, temos o desenho de sol e nuvens para identificar as suculentas de sol e sombra. Essas são as principais famílias e suas espécies mais conhecidas. Aqui nós temos uma Echeveria, que é uma das suculentas mais procuradas, pois ela tem um formato bem parecido com o de uma rosa. Aqui nós temos uma Graptopétalum. Ela é conhecida como uma planta fantasma, por ter essa aparência esbranquiçada, e ela tem uma característica bem marcante. Quando a gente toca nas folhas dela, a gente acaba manchando. E aí ela não recupera isso, essa folha esbranquiçada, ao ser colocada no sol novamente. Ela fica manchada para sempre até ela perder essa pétala e nascer uma nova. Aqui nós temos uma Graptocedum, que é uma planta híbrida. Ela é a mistura da Graptopétalum com a Sedum, que nós veremos logo a seguir. E ela tem essa característica de ser um pouco mais colorida. Aqui nós temos uma Sedum, que é uma plantinha bem aveludada. E temos uma Crassula ovata. Essa daqui é conhecida como orelha de ogro. E ela é bastante procurada por ter esse formato peculiar. Aqui nós já temos algumas suculentas de sombra. Essa aqui é uma senécio. Ela tem um formato parecido com o de uma cebolinha. Aqui nós temos uma awortia. Esse tipo de suculenta, ela tem a folha bem gordinha mesmo, comparada com as outras. E ela é bem rígida mesmo. Você pode apertar ela, que ela é bem durinha. E ela é meio transparente. Mas ela precisa ficar na sombra para poder manter esse formato dela. E temos a Rhipisalis, que também é uma suculenta de sombra que tem uma característica bem diferenciada. A importância de saber se as suculentas são de sol ou sombra se aplica justamente na hora de se montar os arranjos, pois determinadas suculentas podem ser bastante danificadas e vir a morrer, caso não se encontrem em seu ambiente adequado. Essa imagem é de uma planta estiolada. E o que seria o estiolamento? Muitas pessoas têm o hábito de criar suculentas dentro de casa, e às vezes até acham que seu crescimento rápido é um bom sinal. Mas na realidade isso é um problema muito grande, pois não se tem a informação necessária. A grande maioria das suculentas necessitam de sol pleno. Quando estão em um ambiente fechado, crescem descontroladamente em busca de luz. Há também espécies de suculentas coloridas naturalmente. No entanto, para ficarem com sua cor forte, essas plantas necessitam de sol pleno, para assim conseguir produzir o pigmento que dá origem à sua cor diferenciada. Essas daí são algumas suculentas que eu tenho aqui em casa, que elas eram de sombra, e no início eu não sabia. Essas fotos têm algum tempo já, na realidade. E eu deixei elas no sol, porque eu achei que elas se desenvolveriam bem. O que acontece é que o sol queimou elas bem próximo da raiz, eu acho que por conta do solo ter esquentado bastante, né? E como o vaso de plástico ele retém bastante calor. E eu tentei recuperar elas, mas não foi possível. Elas morreram. E é uma dica para vocês, tipo, tenham bastante cuidado ao colocar a suculenta no sol ou na sombra, porque a gente danifica bastante elas, né? Essa aqui é uma Wortia também, que eu deixei no sol porque eu não sabia que ela era de sombra na época. E
ela ficou com um aspecto bem esticado, e essa não é a aparência da wort, então tô tentando recuperar ela ainda, se eu não perdi, mas tá num processo bem lento. E a suculenta pode ficar dentro de casa? A resposta é depende. As suculentas, elas podem ficar dentro de casa, mas elas precisam estar num lugar onde bata sol. As pessoas têm o hábito de colocar suculentas no banheiro, justamente por isso que eu coloquei essa imagem de banheiro aqui. Mas o banheiro é um lugar péssimo. Primeiro, porque ele é muito úmido. Segundo, porque o sol que entra na janela do banheiro é mínimo para a suculenta se desenvolver. Então, o ideal é que tenha uma janela onde elas possam ficar próximas ao parapeito ou no chão, em um lugar que bata sol, pelo menos na parte da manhã ou na parte da tarde. Se for uma suculenta de sol, você pode deixar ela no sol o dia inteiro, tipo, uma janela que ela pegue sol de manhã até a tarde, não tem problema nenhum. Agora, se for uma de sombra, é recomendável que ou seja sol até as 11 da manhã, ou seja sol a partir das 4 da tarde, para ela poder conseguir desenvolver a fotossíntese dela. E qual a importância de saber o tipo de solo? Bom, esse aqui é o tipo de solo normal. O problema dele é que ele retém muita água, e isso pode apodrecer a raiz da planta e levá-las à morte. Já esse aqui é um tipo de solo que eu gosto bastante de usar, que é uma mistura que eu faço de solo normal com areia 1 para 1. E eu gosto bastante dele porque ele tem uma boa drenagem e as minhas plantas sempre apresentam um bom desenvolvimento quando eu utilizo ele. Temos também o substrato. Normalmente a gente adquire eles em lojinhas, eles já vêm prontos, só que assim, eu não gosto de usar eles quando as plantas estão muito pequenas. Eu acho que eles são muito fortes e eu acho que às vezes as plantas acabam morrendo com ele. Então eu costumo misturar eles com essa mistura de solo com terra, quando as minhas mudinhas já estão com um tamanho um pouco maior, assim, para poder transferir elas para os vasinhos individuais. E aqui é a areia. Tem muita gente que tem o hábito de plantar suculenta diretamente na areia. Eu já não gosto muito, eu acho que elas precisam de um pouco de, como é que eu posso dizer, adubo. E eu gosto de usar areia para poder drenar o vaso. Eu coloco areia no fundo. Eu não gosto de usar pedra para drenar vaso de suculenta. Então, o foco é sempre se atentar à drenagem do vaso e prestar bastante atenção quanto à necessidade de água de cada tipo de vaso e de tipo de suculenta. Algumas espécies pedem mais água que outras. A melhor maneira de se identificar se uma planta precisa de água ou não é com palito de madeira. Ao inseri-lo na terra, se o mesmo sair sujo, significa que a terra está úmida e não precisa de uma rega. E por mais que as suculentas precisem de menos água que as plantas tradicionais, é preciso ficar atento se elas ficam expostas a sol pleno nos períodos de longos dias de calor, pois as mesmas precisam de mais água. História de propagação de mudas. Nós temos 3 métodos mais utilizados, que é através de folhas, que não é possível em suculentas de sombra, elas não se desenvolvem bem nesse método, através de brotos e através de plantas mães bem desenvolvidas, que também não é possível em suculentas de sombra, porque elas não desenvolvem caulezinhos com raízes. Excesso de brotos. Quando as plantas se encontram num estado de boa saúde, elas tendem a produzir mais brotos e às vezes o vaso acaba ficando pequeno. O ideal nesses casos é retirar os brotos que já estão em estados mais avançados, se possível com a raiz, e replantá-los num novo vaso, dando origem a uma nova muda. Quando já se tem algumas novas folhinhas, podemos colocá-las em um vaso bem drenado, na sombra, até que a planta adquira força e tamanho suficiente para ser levada ao sol e passar pelo seu período de adaptação, podendo ficar a sol pleno após o mesmo. Normalmente a gente faz um berçário com as folhinhas das plantas, que é o que eu fiz nessa imagem, e eu utilizo um borrifador para poder molhar elas até elas terem um tamanho um pouquinho maior e raízes para poder transferi-las para os vasinhos menorzinhos individuais, e aí sim a gente começa um processo de adaptação com elas no sol. Aqui nós temos uma suculenta em alguns estágios. Quando as folhinhas delas morrem, o ideal é que a gente tire, pois elas podem acabar trazendo fungo para as plantas e isso leva a suculenta à morte. Mas nesse caso aqui, morreram algumas folhinhas porque ela estava
preparando para gerar novos brotinhos, como nós veremos nas próximas imagens. Aqui ela gerou vários brotinhos, eles ainda não estão no tamanho bom para levar para um vaso diferenciado, então a gente tem que esperar eles crescerem um pouquinho mais, estarem com uma carinha mais de mini suculenta, para a gente poder fazer essa transferência, e de preferência esperar eles criarem raízes, porque eles criam raízes pequenininhas, a gente só solta o brotinho com a raiz e já consegue colocar ele num vasinho de uma forma mais segura, com menos riscos de se perder a planta. Essa daqui é uma suculenta conhecida como mãe de milhares. Ela gera, tá vendo essas pequenininhas aqui? Ela gera várias aqui, uma em cada pontinha da folha dela. E elas caem e se dispersam bastante. Eu gosto bastante desse tipo de suculenta para colocar no jardim, porque fica uma forragem muito bonitinha do solo e ela se propaga muito facilmente. Essa daqui é a Graptocedum. Essa daqui, ela desenvolveu raiz no seu tronquinho. Então, a gente pega, corta esse tronquinho e insere ele na areia para gerar uma nova mudinha para ser vendida. Tempo gasto para a reprodução. Temos através de folhas. É um processo intermediário. No entanto, é o que demanda mais atenção e cuidados, pois qualquer falha pode matar a nova planta. E para estar pronta para venda, estima-se um tempo de aproximadamente 60 dias. Isso utilizando adubos químicos na medida certa para a gente não perder essa folhinha, porque ela é muito sensível. Através de brotos. Para esse poder ocorrer, a planta precisa estar saudável e bem drenada. Uma suculenta em bom estado de saúde costuma produzir diversos brotos ao mesmo tempo. Após eles surgirem e estarem bem desenvolvidos, estima-se aproximadamente 45 dias para a gente poder transplantar eles para um vasinho individual e fazer uma nova mudinha que pode ser levada à venda. E temos também, através da planta-mãe. Suculentas com mais anos são bem desenvolvidas e por isso costumam produzir raízes em seus caules. Sendo assim, esse é o processo mais rápido, pois é só cortar o caule e se tem uma nova muda. No entanto, precisamos esperar os anos para que esta atinja esse estado. Aquela que eu mostrei que eu tenho, que tem algumas raizinhas, eu peguei ela da UF ano passado. Eu já tirei umas 5 mudinhas dela e ela cresceu bastante nesse período de um ano, porque foi no final de setembro eu peguei elas, e elas estão com aproximadamente um ano aqui em casa e já consegui tirar 5 mudinhas através do corte de galinhos. E a precificação? Para a precificação, temos que considerar o tipo de propagação. Por exemplo, através de folhas, levamos aproximadamente 2 meses para chegar ao ponto de venda, o que acarretaria na elevação do valor da muda. A produção através de brotos já diminuiria um pouco o valor da muda. No entanto, ficamos à mercê da planta produzi-los. Mas após isso, os brotinhos estão prontos para venda em aproximadamente 45 dias. E a planta-mãe é nosso melhor cenário. A planta em um estado bem avançado e já num tamanho consideravelmente grande, produz raiz em seu caule. Isso facilita a baixa no valor, pois a propagação da muda é muito rápida. Outros fatores relevantes para a precificação são tamanho, espécie e raridade. Nessa foto, por exemplo, temos um cacto rabo de sereia. Seu preço estimado é de R$ 75 e seu tamanho é menor que o da palma de uma mão. Não é possível dar uma média de precificação devido à raridade de algumas espécies. Mas, por exemplo, uma Graptopétalum custa no mínimo R$ 5 uma muda pequena. Já uma Graptocedum ou um Senécio no mesmo tamanho custam aproximadamente 2. Nisso já estamos incluindo valor de vaso e substrato. Plantas para venda não precisam ir com uma drenagem já inclusa em seu vaso, mas para isso precisam utilizar um substrato que mantenha o mínimo de água possível. O que eu aconselho é uma medida do que é vendido nas lojas com uma medida do solo com areia. Essas são as diferenças que eu utilizei no meu trabalho. E eu espero ter ajudado vocês um pouquinho sobre a produção de suculentas. É isso, obrigada!